caminhos, né? Isso. Foi na Líbia, né? Nós estávamos trabalhando lá, e montamos uma equipe, a competição estava parada, e em um mês iam começar as classificatórias para o CAN, né? E não tinha competição. Como é que eu ia ver jogador? Como é que eu ia montar uma seleção, né? Nós começamos a pegar, naquela época era CD, né? Juntamos os CDs que tinham lá, começamos a ver os jogadores, só tinham duas equipes em atividade, fizemos uma base da seleção com essas duas equipes, né? Começamos a fazer o trabalho, mas muito difícil, muita dificuldade. E depois disso, começamos a organizar as coisas e tal, a equipe foi muito bem, conseguimos classificar para a primeira fase. A segunda fase era mata-mata, e aí a coisa transcorrendo tudo muito bem. Num belo dia, nós acordamos o pátio todo vazio do compound que nós morávamos, o condomínio que nós morávamos, todo vazio, não tinha carro nenhum, todo mundo estranho. Mas o que houve? Um monte de brasileiros, tinham 16 pessoas comigo lá trabalhando, né? Então, cadê os caras, as crianças brincando, uma felicidade. Daqui a pouco começamos a escutar pá, tem alguma coisa errada aí. Aí fomos com o tradutor conversar, fomos até a embaixada para saber o que estava havendo. Aí o embaixador, não, fica tranquilo, isso aqui tudo é assim mesmo, aqui é o exército do Gaddafi, aqui não tem problema nenhum, aqui não tem perigo nenhum. Bom, tá bom. Até que teve uma segunda reunião, o pessoal da André Gutierrez, algumas empresas que estavam trabalhando lá fazendo avenidas, fazendo pontes, né? Os caras começaram a reunir e falar, olha, em Benghazi, que é uma cidade distante de onde nós estávamos em Trípoli, ó, o tiro está comendo aqui, meus funcionários não vão ficar. Meu Deus! E aí foi uma loucura, bicho. Aí ele botou no telefone, um desespero danado. E aí, tá bom, vamos embora. Aí começamos a arrumar as coisas. O que a gente vai fazer? Enchemos o tanque dos carros de gasolina, né? Podemos sair pela Tunísia, vimos as rotas. E aí o preparador físico nosso, o Luiz Gustavo, ele acabou tendo a brilhante ideia, não, vamos comprar as passagens pela internet, o pouquinho que tinha, compramos as passagens rápidas. E daquele dia em diante começamos a ver o que ia fazer, como é que nós íamos sair de lá. Meu Deus. Aí um dia antes nós fomos até próximo ao aeroporto, vamos ver como é que tá isso aqui para ver como é que vai sair, tem criança, tem um monte de gente. Fomos andando, fomos em direção ao aeroporto, chegamos lá, cheio de gente, milhões de pessoas com malas, chovendo. Falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai sair daqui? Desesperado, voltamos na embaixada, só que já não podíamos ir mais, porque invadiram a cidade, tacaram fogo na federação. Aí os passaportes todos lá, acabamos conseguindo recolher os passaportes no dia seguinte. Eu estou resumindo aqui, e 7 horas da manhã Lá na eles embaixada. prendem mesmo o passaporte, né? Não, mas porque tinham que fazer o visto, né? O visto da família, né? Para poder todo mundo ficar normalizado lá. Você, Só que quando fazer esses trabalhos fora do país, a família vai junto ou fica aqui no Brasil? Não, eles ficam a primeira parte, depois eles vão. Quando já está estabilizado. Até ajeitar a casa, ajeitar tudo direitinho, né? Aí a família chega. Mas aí, dia seguinte, temos que ter alguém da embaixada. E foi a sorte, levamos o pessoal da embaixada, o rapaz da embaixada, ele foi aqui no peito, brigou com os caras, uma confusão danada. E aí conseguimos entrar dentro do aeroporto. Mas, assim, tinha milhares, largamos carros na estrada, milhares de pessoas, tivemos que deixar metade da bagagem, cada um só podia ir com uma bagagem, deixamos bagagem Meu Deus. onde a gente morava. Quer dizer, foi coisa de Deus. E no mesmo dia, desculpa, estava trabalhando, estava vindo, eles anunciaram que estavam chegando 3 aviões que vinham do Egito. E tinham muitos egípcios que trabalhavam nas construções, no mercado trabalhavam lá, né? Porque é um país que tinha um mercado de trabalho muito bom ali para aquela região toda da África, né?
E aí os egípcios invadiram lá e só apareceu um avião. Então, o pau quebrou direto, né? O pau quebrou dentro do aeroporto. E nós entramos, não sei como, né? Conseguimos entrar na briga, dividimos em duas partes, né? Uma parte foi 7 horas da noite, e eu fiquei com a minha família, com uns 2 amigos, peguei uns caras fortes para ir comigo, né? Para dar a garantia, o preparador físico e o fisioterapeuta, né? Inclusive é fisioterapeuta do Vasco, o Alexandre. Então ele foi um cara assim, porra, brigou com os caras, levou pancada, foi uma loucura. Não posso ter ideia de como a gente conseguiu sair dali. Foi Deus que nos livrou dali. E nós saímos às 8 horas no último voo. Depois do nosso voo, fecharam-se os espaços aéreos. Caramba, então que história. Eu estou contando rápido, mas tem muitas coisas que aconteceram durante a trajetória de ir até o aeroporto. Foi assim, foi surreal e assim, bem tenso, né? Bem tenso. Principalmente com as crianças, né? Com a família, se torna tudo mais difícil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mais uma história de sobrevivência que um técnico brasileiro nos conta aqui no canal. Recentemente tivemos o Heron Ferreira, né, que o Heron, deixou o Sudão. Eu acho que o problema foi o Heron, porque o Heron também estava lá. Meu Deus! É um chama-míssil, então. É o chama-míssil. É ele. Eu já falei para ele. Você que é o cara. Meu Deus, cara. Zé Encrenca. Tivemos recentemente o Heron Ferreira, né, que retornou do Sudão. O Gilmar Tadeu, na Ucrânia também, ex-jogador de futebol e primeiro técnico brasileiro negro a comandar uma equipe no leste europeu, né, no futebol europeu. Histórias aí espetaculares, né? Agora, Pimentel, será que o Heron Ferreira é parente daquele nosso amigo? E também nós temos um amigo aí, o Marcos Paquetá, que se colocasse ele no avião, acabava o combustível. Aí não, mas agora chegou um avião para abastecer no ar, mas aí a bomba falha, é desse nível aí, hein? Meu Deus, deixa ele criar. Foi aniversário dele, inclusive, no domingo. Eu tive até também trabalhei no Iraque também, nós tivemos também um outro... Só um lugar tranquilo. Só um lugar tranquilo. E também numa grande equipe, né, o Al-Shorta, né, que é uma equipe da polícia. Então, quer dizer, cada policial tem que... Do pagamento dele já é tirado direto para poder o clube sustentar o time. Coisa. Tu imagina a cobrança que não é, né? Então, eu tive momentos ali difíceis, no momento que a torcida estava muito revoltada com os jogadores que estavam muito brigando entre eles, né? E aí pararam o ônibus, pediram para eu sair do ônibus. Você sai do ônibus com a sua comissão, que a gente vai esperar o ônibus lá no hotel. Quebraram o ônibus todo, né? Pelo menos me livraram dessa. O Paquetá, mas você se sente atraído quando você recebe esse tipo de convite? Porque uma coisa é você ser convidado para treinar, sei lá, o Figueirense, o Paysandu, o Goiás, o Flamengo, mas quando você recebe uma proposta assim de um país que assim, para trabalhar no país que é completamente fora do eixo, né? Fora da rota do futebol, você se sente atraído por esse tipo de projeto? E por quê? O grande problema, quer dizer, não é um problema, né? Como são vendidas ideias, né? Então, eu fui seduzido porque o presidente, inclusive hoje ele é o presidente da Federação Iraquiana, ele não, eu quero que você vá para esse time, que eu vou pegar os jogadores da seleção e vou fazer de um time forte, e você vai se adaptar à competição, conhecer os jogadores e tal, e eu vou assumir, daqui a um ano eu vou assumir a federação e eu quero que você seja o treinador. Porque o genro dele foi meu jogador no Algarafa, no Catar. E a gente fez um trabalho muito maravilhoso lá no Catar também, ganhamos praticamente quase tudo no Catar. E ele
sempre ficou muito fã meu, porque era um jogador muito rebelde, né? E eu acabei botando ele na linha, mostrando a ele um outro lado do futebol, um outro lado do profissionalismo, que ele abraçou e ficou assim muito contente. E ele evoluiu muito depois daquilo. Ele foi jogar na Europa, né? Então, acho que é muito legal. Então, esse foi o grande propósito, né? Na Líbia foi mais ou menos a mesma coisa, sendo que um dos filhos do Gaddafi, o Dr. Mohammed, uma pessoa extraordinária. Ele está querendo mudar o esporte, não só o futebol, mas o esporte em geral. Então, ele estava contratando os treinadores e organizando cada esporte, com o treinador ia ser responsável. Então, eu já tinha ido a todos os clubes, ele queria ajudar todos os clubes na estrutura, na evolução do futebol, com os bons estádios, né? A ideia era maravilhosa, então isso me seduziu. A proposta financeira era muito boa, entendeu? E a ideia também, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, né? Me seduz bastante esse tipo de trabalho. Então, foram duas coisas que ali não deu tempo, não deu tempo de se fazer, e no Iraque foi aquela coisa, né? Os caras são apaixonados de futebol lá, entendeu? E essa equipe especial, acontecia isso, assim, a equipe tinha muitos jogadores da seleção que eles não se davam, porque eram de clubes diferentes, e há uma rivalidade muito grande. Ali entra também algumas coisas de religião, do muçulmano, que ele é xiita, o sunita. Ali e tem o Berbere também, que também é uma outra etnia que também. Então, você manter o controle disso tudo não é fácil, não é fácil. Então, eu tive que lidar muito com isso. Eu conseguia fazer isso, só que na hora do jogo, aí tinha muita vaidade, existia uma série de coisas que era fora do seu controle, né? Não tinha como controlar aquilo, né? O cara dribla o goleiro, era para dar a bola e não dá, tenta fazer o gol e perde. Então, eram coisas assim visíveis, né? Um não dá a bola para o outro não ser o artilheiro da competição. Então, era assim, foi assim. Para mim, eu sempre coloco isso como um desafio e experiência, né? Que eu aprendi bastante, né? Então, várias histórias, tem histórias interessantes.